Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oda Cigarini aqui e estamos começando mais um vídeo da nossa série sobre deserto. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Oda Cigarini e esse canal tem um objetivo que é falar a respeito de ensinamentos sobre a palavra, sobre o que Deus tem me ensinado e eu gostaria de compartilhar com você que está aí. Então, se você puder, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, curte esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para muito mais pessoas. Se você tiver algo para dizer, deixa um comentário aqui embaixo também, sua opinião é muito importante e eu quero que a gente construa essa ideia junto a respeito do que é deserto. Fazendo uma recapitulação do que a gente viu nos outros vídeos. Primeiro vídeo nós falamos a respeito do filho primogênito mais velho. Nós estamos falando a respeito do texto de Êxodo, de quando o povo de Israel, depois de um período de 400 anos aproximadamente, como escravo no Egito, ele clama por um libertador e Deus manda Moisés e ali a gente começa o processo de libertação do povo. A gente precisa entender o que vem antes do deserto, para a gente entender como que nós chegamos nesse lugar. A gente também construiu a ideia de que a liberdade nos conduz até o deserto. Nesse contexto, o filho primogênito a gente entendeu que foi um cordeiro morto, um cordeiro que não merecia morrer, mas isso aponta para o sacrifício de Cristo na cruz que nos tirou da escravidão do pecado. Nós entendemos no segundo vídeo que falava a respeito da marca do sangue, que é a marca que fazia a diferença entre quem ficaria vivo e quem ficaria morto. Nós entendemos que Deus ali passaria e aqueles que tivessem a marca do sangue eram aqueles que permaneceriam vivos. E essa é uma realidade que nós temos hoje, aqueles que têm a marca do sangue, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E hoje eu quero falar a respeito do último obstáculo. Quando a gente continua a história de Êxodo, nós vamos ver que o povo, depois que o anjo da morte passa, o povo é expulso do Egito e eles saem ali da cidade e aí Deus dá uma ordem para Moisés. Está lá em Êxodo 14, do verso 1 ao 4. A palavra fala assim: O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. E eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Aqui a gente vê que Deus já estava adiantando para Moisés o que iria acontecer. Ele deu uma ordem e falou: Moisés, acampe diante de Hairote, entre Migdol e o mar, e os egípcios vão atrás de você. E ali eles vão achar que vocês estão desorientados, mas vocês estão sendo direcionados comigo. Direcionados por mim, melhor dizendo. Então eles vão achar que vocês estão desorientados no deserto e eles vão tentar encontrar com vocês ali, mas eu farei isso e serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos e todo o seu exército e todos os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então ele deu a ordem, ele já falou o que iria acontecer e já falou o objetivo por trás de tudo isso. Então quando Moisés ele chega diante ali do mar, e quando a gente vê lá em Êxodo 14, no verso mais para frente, no verso 10, a palavra fala assim, que quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. E em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito que você fez conosco, porque nos forçou a sair do Egito. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir aos egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. E olha essa construção dessa história. Deus deu uma ordem, Deus disse o que iria acontecer e Deus disse o motivo do porquê iria acontecer. E ainda assim, quando aquele povo chegou diante da dificuldade, diante da perseguição do faraó, eles esqueceram que Deus tinha falado através de Moisés. E ali o próprio Moisés, então, ele clama a Deus
O próprio Moisés, que tinha ouvido tudo isso, ele clama a Deus, e aí lá em Êxodo 14:15 fala assim: então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Olha a loucura. O povo estava escravo no Egito por tanto tempo, e eles clamaram a Deus. Deus mandou Moisés. E aí Deus manda Moisés, ele começa por intervenção, por direcionamento de Deus, intervir contra essa escravidão. E ali o povo começa a ser perseguido por Faraó, ainda como escravo. E eles começam a reclamar. E aí você vê como o ser humano ele não está preparado para as dificuldades. O povo mesmo que clamou é o mesmo povo que reclamou, porque Moisés estava lá intervindo contra o Faraó. O Faraó não ia deixar eles saírem tão fácil. E aí Deus dá um direcionamento, dá vários direcionamentos, e eles param ali na frente do Mar Vermelho. E aí quando chega no Mar Vermelho, na frente do mar, eles reclamam de novo, como se eles não soubessem o que Deus tinha falado. Porque Deus já tinha falado para Moisés que isso ia acontecer. A grande questão aqui, quando eu estava lendo essa história, primeiro, vocês creem que eu vou tirar vocês do Egito? Eu matei os primogênitos, eu fiz diferença entre vocês e eles, e na última praga, o sangue salvou vocês da morte. E isso tudo fala sobre realidades que a gente vive hoje em Cristo. Mas eu fiz essa diferença. Vocês ainda não creem? Vocês precisam de mais o quê? Agora, o que isso falou comigo? Falou que isso cabe para o nosso lado um posicionamento para a gente entender. Nós cremos que Deus nos libertou? Nós cremos que Ele tirou a gente da escravidão do pecado? Então por que a gente vive ainda olhando para o pecado? Se Deus nos tirou daquela realidade de pecado, por que a gente ainda vive pecando? Por que a gente ainda vive conivente com o pecado? Por que a gente não muda essa mentalidade e entende que Ele nos tirou dessa escravidão? Então por que a gente vive ainda olhando para o Egito? Por que a gente ainda vive olhando para as coisas antigas? Assim como esse povo fala, por que você nos trouxe aqui? Por que você trouxe para a gente ficar passando por essas dificuldades? Só que Deus não falou que a gente não teria dificuldades. Faraó não ia deixar o povo sair do Egito, e a gente também não iria ter facilidade para sair do mundo. Quando eles chegam ali, eles têm que fazer uma escolha: ou vocês creem ou vocês não creem. No entanto, que quando o próprio Moisés, que tinha ouvido tudo isso, ele clama a Deus. E aí, quando ele clama, Deus fala: por que você está clamando? Só vai, só marcha. Mas tinha um mar na frente deles. E a pergunta é: o que significa esse mar? Quando eu tô lendo essa passagem, eu não consigo não fazer referência com o batismo. Porque a gente precisa passar por meio das águas, e isso é uma decisão que nós temos que tomar. Nós cremos na libertação, na nossa libertação da escravidão do pecado, então a gente vai marchar e vai passar por dentro da água. E ali é uma referência ao batismo de arrependimento. E para a gente ter liberdade plena, vamos dizer assim, na medida do possível, logicamente, que a gente vive hoje, nós temos que tomar essa decisão de crer que Deus nos tirou do Egito não para a morte, mas para a vida. E para isso, a gente precisa marchar, a gente precisa tomar uma decisão. Eu tenho fé para isso? Passa pelo meio das águas. Então a gente começa com a ideia de que o filho primogênito morreu para que nós pudéssemos ser libertos. E aí Deus faz a diferença entre quem tem a marca do sangue e quem não tem, para saber quem vai ter a vida. E depois ele diz: agora você toma uma decisão, você tem fé para crer nisso? Então passa pelas águas. E é por isso que a gente batiza, e é por isso que a gente muda, e é por isso que a gente se permite ser transformado pela renovação do nosso entendimento, assim como Romanos nos ensina. Então começa por fé, tem a marca do sangue e tem a passagem pelas águas. E aí nós somos conduzidos ao deserto. E é a maior loucura, porque quando nós falamos de deserto, o pessoal entende por dificuldade, as pessoas entendem por um período de escassez, a gente entende por um período onde faltam recursos, mas Deus nos tirou de um lugar de escravidão do pecado e nos levou para o deserto. No
No próximo vídeo a gente vai falar a respeito do propósito do deserto. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe.